Hoje a gente vai falar sobre distopias e utopias. A gente vai descobrir qual é a diferença e se os nossos livros são distopias ou utopias. A gente tem a ilusão de achar que muitos livros que a gente lê são distopias. E assim, de certa forma eles são, mas não são. E eu vou explicar por quê. As distopias, elas também podem ser chamadas de utopias negativas. E aí a gente separa em utopias positivas e utopias negativas. Uma utopia negativa, que é super utopia negativa, não tem questionamento sobre isso, é realmente uma distopia, é o 1984 do George Orwell. Eu não vou falar sobre o livro, já tem vídeo sobre ele aqui no canal e o link do vídeo é esse aqui se você tiver a fim de ver. Primeiro eu vou contar pra vocês qual a definição de distopia e a definição de utopia. A distopia ela pode ser chamada, além de distopia negativa, de anti-utopia. É muito versátil essa distopia. Vocês vão ligar seu colar aqui? Não, né? Ela é o pensamento, a filosofia ou processo discursivo baseado numa ficção, cujo valor representa a antítese da utopia. A antítese da utopia é o oposto da utopia. As distopias elas são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo ou o autoritarismo, entenderam? São geralmente governos ditatoriais e, óbvio, por meio do controle opressivo da sociedade. Nas utopias, as cortinas caem e a sociedade ela se mostra corruptível. E as normas criadas para o bem comum da sociedade, elas se mostram flexíveis. O que isso quer dizer? Elas podem mudar de acordo com o que vai satisfazer o governo. Então, se o governo precisar mudar esse bem comum, tipo, o que faz bem para a sociedade, para algum interesse próprio, ou para poder continuar nesse governo totalitário, ele vai fazer, ele vai mudar. Então, isso é bem flexível, enquanto o resto é super duro e super inflexível, isso não é. A tecnologia é uma ferramenta muito usada para o controle do governo. Por exemplo, no 1984, a gente sabe que eles estão sempre sendo vigiados, então tem câmeras, toda hora eles são vigiados. Quem assiste Jogos Vorazes, por exemplo, sabe que a capital, que é quem controla, né, no caso, por exemplo, o presidente Snow, ele tem sempre um olho em todo mundo, ele consegue saber o que está acontecendo em todos os distritos. Então a tecnologia é super usada para controle populacional. Daí vão ter, né, tipo, não só a tecnologia de tipo câmeras ou escutas, mas também de armamentos, coisa para continuar usando a opressão para controlar a sociedade. Isso é distopia. Vamos agora para utopias. Elas têm como um significado comum o modelo ideal de sociedade. E assim, é uma civilização ideal, imaginária e fictícia, porque ela é tipo perfeita, tá do jeito que tinha que estar. A utopia pode também ser definido como um sonho ainda não realizado, pode estar representando isso, ou uma fantasia, uma esperança muito forte. Definimos as duas coisas. Qual é o lance da distopia? A distopia ela é distopia sempre, não vai se resolver. Aquele governo sempre vai estar mandando, as pessoas sempre vão estar sofrendo essa opressão e nada vai mudar. Por mais que você tente, o governo sempre vai dar um jeito de ir lá, rebater e você vai voltar pro lugar onde você estava de ser mandado e vivendo naquele lugar. Enfim, vivendo naquela sociedade louca. Esse livro aqui, do George Orwell, o 1984, ele tem pós-fácios, acho que são 3 pós-fácios, né? É um pós-fácil, mas 3 pessoas escrevem, dando uma análise do livro, e é super bacana. Essa edição aqui, se alguém tiver a fim de saber, é da Companhia das Letras. Eu quero ler um pedacinho pra vocês do primeiro pós-fácil. Quem escreveu foi o Erich Fromm, eu acho que fala assim, o nome dele tá escrito aqui. Ele escreveu esse pós-fácil em 1961. O George Orwell, o 1984 foi escrito em 1949. Bom, deixa eu ler aqui primeiro, tá? É só o primeiro parágrafo do pós-fácil do Eric. Eric, deve ser, né? Alguma coisa assim. 1984, de George Orwell, é a expressão de um sentimento e é uma advertência. O sentimento que expressa é de quase desespero acerca de um futuro do homem, e a advertência é que, a menos que o curso da história se altere, os homens do mundo inteiro perderão suas qualidades mais humanas.
tornar-se-ão autômatos sem alma e nem sequer terão consciência disso. Isso é a distopia. Tipo, esse primeiro parágrafo é muito fantástico, porque muita gente interpretou o livro como se ele fosse uma profecia, mas não era isso que o George Orwell queria. Ele queria que fosse uma advertência, e é isso que as distopias procuram trazer pra gente. É uma crítica à sociedade e uma crítica pro caminho que a gente tá querendo ir. É mais um presta atenção, sabe? Cuidado, porque olha o ponto que a gente pode acabar chegando. Parece absurdo, mas quando a gente começa a ver, as coisas vão acontecendo e cada vez elas se tornam mais naturais e a gente para de se importar com isso. Até o ponto que a gente vai chegar num absurdo dessas distopias e vai achar isso totalmente normal. Qual a grande diferença de uma distopia real, assim, da do George Orwell, com uma distopia contemporânea que não é tão real, não é tão distópica, na verdade, como Jogos Vorazes, por exemplo? A distopia, que é uma distopia mesmo fiel do começo ao fim, ela, como eu disse, ela não se resolve, ela continua naquele governo. Na verdade, quem vai mudar é o cidadão que estava tentando se rebelar. Ele começa a perceber que as coisas estão erradas, ele começa a querer mudar a sociedade, querer mudar as coisas, infringir e burlar as leis que a sociedade é montada. Só que a sociedade, o pessoal que cuida, eles acabam dando um jeito e fazendo você voltar a acreditar e de coração que aquela sociedade é uma sociedade boa, normal e beleza. Isso é uma distopia fiel e real à definição de distopia. As distopias de hoje em dia são muito boas, a crítica é muito boa, é muito bom ler distopia, leva a gente à reflexão e faz a gente pensar. Mas elas não são bem uma distopia, não são bem distopias, porque depois as coisas se resolvem e viram utópicas. Então a sociedade passa a ser o que precisava ser, entendeu? Ela é distopia até um ponto, só que aí as coisas se resolvem através de uma guerra, através de uma rebelião, de alguma coisa, e as coisas vão se resolver. Elas vão passar a ser utópicas agora. A sociedade vai passar a ser perfeita e funcionar da forma que ela deveria funcionar. Entendeu? Por isso que ela não é necessariamente uma distopia totalmente distopia. Ela é distopia até um certo ponto e depois ela vira utopia. Essa é a grande diferença. Mesmo elas tendo essa diferença de mistura de distopia com utopia, as distopias contemporâneas não deixam de ser importantes tanto quanto as distopias que foram escritas há muito tempo. Eu queria mais falar sobre esse lance da distopia e da utopia e só pra gente entender qual é a diferença e por que os livros de hoje, tipo Divergente, Jogos Vorazes, até o Doador de Memórias, não são bem distopias. Eles têm um toque de utopia, porque eles são resolvidos no fim das contas. Bom, as distopias então elas vão servir para essa advertência, para essa coisa pra gente abrir os olhos e tentar mudar o rumo da sociedade, porque se a gente não mudar, a gente vai perdendo cada vez mais a nossa humanidade e, como bem disse aqui, vamos virando autômatos, sem nem mesmo perceber que a gente está virando isso. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esqueça de dar um positivinho aqui, dar um like. Se inscreva no canal para você poder ficar ligado nas próximas dicas. A gente sempre tem resenhas novas e coisas legais e tudo mais. Se você tiver alguma sugestão, deixa no vídeo aqui embaixo, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!